Continuamos o cenário político, agora o nosso último bloco do programa com o professor Rômulo Arnaud, que é coordenador geral do SINT-RN, e você ainda pode mandar sua pergunta. A gente estava falando aqui sobre o reajuste do piso dos professores, né? A luta dos professores para ver o cumprimento dos reajustes anuais. Para o ano de 2023, o reajuste, o percentual é de 14%. O reajuste deve ser de 4 para R$ 4.420,36. É interessante e que muitos municípios ainda não cumprem. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, os 2 maiores municípios, além de outros, não cumprem o piso salarial ainda de 2022. Ainda está sendo pago aí parceladamente até 2023, até meados de 2023, no caso de Mossoró, final de 2023. Aí a gente vê uma notícia do finalzinho, da semana passada, na verdade, né? Finalzinho do ano passado, deputados estaduais aprovaram um aumento de 37% nos próprios salários. A governadora Fátima já sancionou, já aprovou, está tudo ok. Aí vão passar a receber gradativamente ao longo de 2023 um aumento aí, que vai de 25 mil para 29 mil, Vonúvio. Bonzinho, né? Só o aumento é quase o salário dos professores aí no piso. Carol. E perceba que na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte não tem nenhum professor. Nenhum professor. Então, para eles entenderem, compreenderem essa questão é muito difícil. É muito mais fácil eles legislarem em causa própria para o aumento dos salários do que observarem com mais atenção e cobrar do governo do estado celeridade para o cumprimento deste piso. Mas vamos falar aqui de Mossoró. Segundo estimativa da Prefeitura moçoroense, a população rural do município é de 30.132 pessoas e estão distribuídas em 8.370 famílias. As informações são de um censo realizado pelo programa Mossoró Rural, que começa a ter os primeiros dados revelados. O censo rural em Mossoró foi planejado no início de 2021, começando de fato no segundo semestre daquele mesmo ano. A aplicação dos questionários foi em 2022 em 114 comunidades visitadas. A pesquisa é uma parceria entre a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural com a UFERSA, além de outros colaboradores. A gente está numa fase já finalizando o processo. O processo ele foi iniciado ainda em fevereiro de 2021, com o planejamento, com a elaboração dos formulários, para saber o que é que a gente queria desse levantamento. A gente terminou essa fase de planejamento mais ou menos em meados de 2021, ainda com a pandemia muito forte, a gente teve dificuldade na aplicação dos questionários, e em 22 é que a gente fez de fato essa aplicação do ir em campo, de visitar as famílias, de chegar na casa das pessoas, perguntar o que elas produzem, como é que elas estão, quais são as políticas públicas que atendem e não atendem às demandas locais. E encerramos essa fase em setembro de 2022. De lá para cá a gente vem catalogando esses resultados. São muitos resultados, são muitos dados para serem catalogados e a fase atual é de elaboração do relatório final. O professor da UFERSA, Jean Berg, que faz parte da apuração dos dados, explicou que a pesquisa foi concluída em setembro de 2022 e que está na fase de juntar os números. A pesquisa foi feita por amostragem, ou seja, 20% das famílias de cada comunidade foram visitadas. Um ponto que chamou a atenção nas pesquisas e na elaboração do relatório foi o aspecto produtivo das famílias, por exemplo, que vivem exclusivamente da agricultura familiar. O professor Jean Berg ainda contou que o relatório com os resultados será apresentado à população em março. Ele explicou a importância da pesquisa junto às comunidades rurais de Mossoró. A agricultura familiar é o nosso grande forte da zona rural, especialmente com as culturas tradicionais. Aí a gente destaca a produção, o plantio tradicional de milho, mandioca e feijão. E nas criações, até agora, o que a gente tem observado que é mais predominante são a criação de aves, especialmente de galinhas, a produção de ovos também, tanto para o consumo próprio quanto para a comercialização, e também a produção de caprinos e ovinos para a comercialização. Então esses são os grandes produtos da nossa zona rural, do que a gente tem lá. Quero mandar um alô aqui para o Jadson Arnaud, que está acompanhando aqui o programa. Muito obrigada pela audiência, que é diretor, o Jadson, que é diretor
da 12ª DIREC, a Diretoria Regional de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte. O sobrenome aí não é coincidência não, viu, gente? Quero mandar também um alô aqui, a participação da Marlene Montenegro. Ela diz que Rômulo representa a nossa categoria com muita competência. E nós temos também perguntas já aqui no nosso Instagram. O Maírton França, obrigada, Maírton, pela audiência. Ele faz o seguinte questionamento: o ministro do Trabalho afirmou que o imposto sindical não retornará. O que o senhor acha dessa posição do atual governo federal? Olha, mas assim, nós do Sint, nós nunca usamos ou cobramos o imposto sindical, né? Isso para nós é muito tranquilo. Nós temos uma categoria muito grande que a contribuição mensal sustenta, né, a nossa luta. A gente nunca usou do imposto sindical. Porém, o imposto sindical, quando o governo acabou, é um desastre, porque se é verdade que tem muito sindicato de gavetas, etc., mas também tem muito sindicato que vive ou sobrevivia do imposto sindical. Então, o objetivo, na verdade, era enfraquecer a luta e a organização dos trabalhadores. Se não voltar o imposto sindical, mas eu espero que volte outra forma de financiamento dessas entidades sindicais, porque não existe um país forte, organizado, com os trabalhadores que os seus direitos sejam respeitados se não tivermos sindicatos fortes. Isso lá no centro do capitalismo tem sindicatos monstruosos, enormes, lá nos Estados Unidos. Então, destruir o movimento sindical é destruir a luta e a organização e a resistência da classe trabalhadora. Eu espero que, se não voltar o imposto sindical, mas que volte outra forma de financiamento, porque muitos sindicatos ficaram fragilizados em função da retirada do imposto sindical. Muitas das vezes os sindicatos eles funcionam também como uma parede de proteção junto aos trabalhadores que, ao reivindicarem melhorias, acabam sofrendo ali, por exemplo, com demissões, né? Ou com agravos dentro de seus trabalhos, até mesmo em questões de trabalho público. Mas eu queria saber do senhor com relação ao Sint e à Prefeitura do Natal, porque lá existe uma quebra de braço muito intensa entre o Sindicato da Educação e o Executivo natalense para o cumprimento de prazo, para o cumprimento do piso da educação, o assunto que a gente está falando aqui. Lá, o senhor estava falando aqui no intervalo que a Prefeitura não pagou sequer o piso de 2020 e acumula aí todos esses anos de atraso junto aos trabalhadores. É incrível, mas é verdade, né? O piso de 2020 de 12,64, se eu não estou enganado, só foi pago a metade, 6,26. Até agora, nós estamos em 2023. Os 34, em 2021 nós não tivemos reajuste do piso, né? Foi congelado. No ano passado tivemos esses 34 e esse ano já temos mais 14,95. Então, assim, a situação dos professores, da educação como um todo, no município de Natal é lastimável, né? E olha que já foi referência para esse país, desse país. Os professores da rede municipal de Natal, em determinado momento, não muito longe, né, não muito distante, tiveram salários, eu diria, acima da média nacional. Mas hoje é um desânimo total, porque os professores não sabem, apesar de toda a resistência que fizemos. Nós fizemos uma greve fortíssima em 2021, no final de 2021, para conseguir o reajuste do piso de 2020. Esse ano nós tivemos uma série de movimentações e ainda assim o prefeito é um descaso total com a educação. E isso, claro, que vai ter reflexo, né, na qualidade da educação, porque não é só em relação aos salários, é outras situações de uma rede municipal de Natal que é muito triste. Então, assim, a gente espera que o povo de Natal, né, reaja. O Sint tem feito seu trabalho, a categoria tem reagido, mas o governo age com total descaso. A gente tem aqui a pergunta do Carlos Silva. Ele diz o seguinte: a educação do Rio Grande do Norte foi considerada uma das piores do Brasil. Temos uma governadora que é professora. A culpa é por incompetência da governadora ou a culpa é de Bolsonaro? Olha, educação, qualquer medida que você tomar, né, e qualquer projeto de educação,
ele só terá resultado a longo prazo, médio e longo prazo. Né? Na verdade, assim, é resultado de governos e de políticas públicas na área da educação ineficiente ao longo de muitos anos. A governadora tem dito, né, que esse governo agora, esses 4 anos, essa segunda gestão dela, a prioridade número 1 será a educação. Se ela está dizendo isso, ela, de certa forma, reconhece que houve problema ao longo desses 4 anos. E os números estão aí, né? Mas é óbvio que esses números de agora, eles são reflexos do passado, né? Mas se também não tiver um avanço nesses próximos anos, nos próximos anos nós vamos sentir também deficiência. Então, assim, espera que a nova secretária, que o governo, junto com o governo federal, com o novo ministro, né, que tem feito um trabalho, que é o Camilo Santana, que é o ex-governador do Ceará, e também a ex-governadora, né, a Isolda Sela, que eles possam dar um boom, assim, pensar na valorização, e eles têm dito que a prioridade também do MEC será a educação básica. Porque no ensino fundamental menor, ensino fundamental maior, porque nós não teremos boas universidades, não teremos ensino médio se não tiver educação básica, né, nas séries iniciais boa. Então, eu assim, tenho uma boa perspectiva e que essas falas se transformem em ações que, de fato, venham a melhorar a educação. Eu não estou aqui para culpar um ou outro, né? Agora, é óbvio que isso é reconhecido. Houve um desmonte do MEC nesses 4 anos. Agora, durante o governo Lula investiu muito na educação superior. E a educação básica, não. A perspectiva agora é que seja de outra forma, que seja muito mais investimento, mais visão para a educação básica? Pois é, o novo ministro tem dito isso, né? Talvez seja uma aprendizagem. Não adianta investir. Claro que tem que continuar investindo na educação superior, mas se investir só na educação superior e não vier de baixo, né? Não qualificar a educação, se não tiver uma visão sistêmica de educação, uma educação um governo que consiga juntar todos os governadores, todos os secretários, que coordene de fato. O que é que nós tivemos nos últimos 4 anos? 5 ministros da educação. Isso já diz tudo, né? Não precisa dizer muita coisa. O que é que, de fato, qual o projeto, qual foi a iniciativa, em que momento o governo federal, nesses 4 anos, reuniu os governadores, reuniu os secretários de educação e disse, vamos fazer um esforço concentrado para a gente diminuir o problema da pandemia, né? Qual foi o projeto? Foi aprovado pelo Congresso a compra de equipamentos de informática para os alunos. O governo federal vetou. O veto foi derrubado, porém foi derrubado no final do governo. Então, assim, há um déficit muito grande. Se a educação básica já tinha dificuldade com a pandemia, isso se acentuou, mas muito fruto dessa iniciativa do governo federal, dessa visão sistêmica de educação, né, de reunir todas as redes estaduais, municipais, todas as modalidades de ensino, para que a gente possa dar um salto de qualidade. Eu espero que o ministro Camilo e aqui a governadora, a secretária da Educação, possa contribuir para isso e que o Rio Grande do Norte, inclusive, saia desses números, né? A gente tem aqui o alô para o João, da UPA do BH. Nós temos aqui também a participação do Dantas Rocha, da Abolição 3. Eu já fiz tanta pergunta aqui, já mandei tanto alô para Dantas Rocha, ele ainda está me cobrando aqui, dizendo que está esperando um alô que ele me pediu até hoje. Pois pronto, Dantas Rocha, um alô. Obrigada pela audiência, está dizendo, espero que o prefeito não venha fatiar nosso piso salarial. E ele gostaria de saber quando sai o restante do 10º do Estado. O seguinte, o governo do Estado anunciou agora há pouco que quitou o 13º para quase 9 mil servidores que ganham entre 7 e 8 mil reais. E na próxima terça-feira será concluído o pagamento para as demais faixas salariais acima desse valor, com o pagamento efetuado ao longo do dia. A gente tem aqui um monte de opinião sobre a situação que a gente vem conversando aqui do piso salarial. A Santana é 14,95, não é isso? Sim. O piso, 14, viu? E não 15. A gente tem aqui
A participação, a Mas gente já se falou. o governo do estado e os prefeitos quiserem arredondar, a gente acha bom. Olha, isso é bom demais, não era não? Na verdade, eu vejo até como uma utopia, mas tudo bem. Francisco das Chagas diz que mora em Rondônia, lá passamos por situações parecidas. Educação necessita de salário, qualificação, infraestrutura e, por último, bondade política de colocar isso em prática. Falar em bondade política de colocar isso em prática, a gente tem a participação aqui do Nenê Nilson. Ele diz: já que os deputados não abrem mão de votar o projeto de aprovação do piso, não está na hora de fazer uma convocação extraordinária para se fazer cumprir a data base do reajuste, que é janeiro? O salário deles, eles voltam rapidinho. Pois é, Nenê Nilson, é desse jeito. Com essa, a gente vai encerrando o programa de hoje. Professor Rômulo Arnaud, muito obrigada pela presença e pela conversa aqui no Cenário Político. Obrigado, um abraço aí para todo mundo que fez pergunta, mandou aqui um abraço. E bom 2023 para todo mundo. A gente segue acompanhando tudo isso com relação ao piso. Muito obrigado, Rômulo. A você de casa, boa noite e até amanhã. Um abraço para a Rosineide, que falando com a gente. Não deu tempo de fazer a sua participação. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite ao vivo aqui na TCM. Uma boa noite e até lá.